Olá, gente querida, príncipes e princesas, está tudo bem? Olha, aqui também tá tudo ótimo, graças a Deus. Deu para descansar bem? Então, descansar é bom, gente. Descansar em Deus e descansar na terra também. Não temos que aceitar a correria como padrão de vida, que aí adoece e você é obrigado a parar, porque o corpo já não te obedece mais ou a mente não te obedece mais. Que foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhei 25 anos direto no ramo de moda, sem férias. Às vezes eu tirava 2 dias só na região dos lagos e com a mente trabalhando sem parar. Aí tive estafa mental e o cérebro não me obedecia mais, não dava conta de raciocinar, de tanto cansaço. Então não vale a pena isso. Trabalhar de domingo a domingo, de sol a sol, porque a palavra de Deus diz que Ele supre a gente. Claro que Deus não se agrada de preguiça, não é ficar de braços cruzados e ligar a câmera aqui, pedir, e não faz nada. Não é bem assim, né? Então, agora eu aprendi a equilibrar o tempo, distribuir meu tempo melhor. Então, a saúde voltou, graças a Deus. Eu quero compartilhar hoje em primeira carta de João, por isso que a gente fala primeira, porque primeiro, quando a gente está se referindo ao livro, primeiro livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, então aqui é a primeira carta de João 4, do 1 ao 6, que fala sobre os falsos profetas, um alerta aqui muito importante. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, gente, está dizendo aqui que é o espírito, não está dizendo que o tal ser humano que vai fazer a função do anticristo já esteja no mundo, já estivesse no mundo naquela época. Então, deixa eu ver aqui onde eu parei. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, gente, a palavra de Deus é muito clara aqui, a diferença para estar ensinando a gente a discernir quem é de Deus e quem não é. Quem não é de Deus tem o espírito de engano, não tem compromisso com Deus, sabe? Não tem atitudes que mostram Deus na vida da pessoa. É uma pessoa injusta, é uma pessoa maligna, é uma pessoa rancorosa. Isso é espírito do mundo. O mundo se encarrega de trazer essas coisas para dentro de nós. Então, cabe a nós determinarmos qual espírito vai habitar dentro de nós. Espírito de murmuração, espírito de covardia, espírito de ansiedade, espírito de tantas coisas ruins e até de enfermidades físicas. Sim, nem todo mundo que está doente é só expulsar aquele espírito imundo e vai ser curado. Mas tem os que é um espírito de enfermidade. Quando é que isso acontece? Quando nenhum remédio do mundo faz efeito naquela pessoa. Então a pessoa está enferma por um espírito. Então expulsa aquele espírito imundo ali e a pessoa fica curada sem precisar
passar pelas mãos dos médicos, mas não significa que vamos, todo mundo que está doente, expulsar, porque nem tudo na vida é espiritual. Então, eu posso ser uma grande serva de Deus, humilde, prestativa, bacana, alma saudável, mente saudável, que busco a Deus e o meu corpo ficar enfermo. Por quê? Porque são coisas naturais da vida e eu vou passar pelas mãos de um médico. E eu vou tomar os remédios, vou seguir a receita direitinho, da mesma forma que o espírito doente, eu vou tratar com este remédio que está aqui. E passar pelas mãos dos médicos também está aqui. Tanto que tem o Evangelho de Lucas, que era médico naquela época lá, e ele já escrevia aqui para uma autoridade importante os fatos relacionados a Cristo, que ele estava lá na época, então o Lucas era médico. Sinal que a gente tem que ter discernimento. E como é que você discerne os espíritos? O dom do discernimento, o natural e o espiritual. Então, quando é que é um discernimento natural? Um relacionamento que já começa errado. Então, está na cara que vai dar errado, discernimento natural. E salve-se quem puder, porque sobra para todo mundo que está ao redor, principalmente se tiver filhos envolvidos na história. O discernimento espiritual, a pessoa está pregando ali, está falando coisa certa, igual lá no livro de Atos dos Apóstolos, uma moça que ia gritando atrás do apóstolo Paulo: "Este que vos anuncia a palavra é um homem de Deus." Mas era um espírito de engano e Paulo repreendeu, discerniu, quer dizer, ali Paulo mostrou o dom do discernimento espiritual. Ela estava gritando uma verdade atrás deles, mas estava incomodando. Não precisa disso. Então expulsou o espírito, porque a palavra de Deus diz que a nossa briga, a nossa luta não é contra a carne, mas é contra o espírito. Então, muitas vezes a pessoa está te perturbando, é um espírito de perturbação que tem naquela pessoa. Então, em voz baixa, longe daquela pessoa, você vai repreendo. Eu te repreendo, espírito esse, aquele, sei lá, não precisa falar também, que Jesus falou, você é quanto? Legião, porque somos muitos, sai em nome de Jesus. Jesus não ficou perguntando o nome de um por um, e sai você, e sai você, e sai você, e você é quem? Até porque eles são mentirosos. Uma das atribuições do diabo é que ele é o pai da mentira. Por isso que a gente não dialoga com quem está assim, supostamente endemoniado, porque tem muita encenação também. Tem muita gente que nem é combinado com o pastor, com o missionário, com o evangelista ali. Ele quer se fingir de endemoniado para curtir com a cara da pessoa. E se a pessoa tiver o dom do discernimento, então a pessoa já até larga para lá, porque sabe que é um palhaço. É um palhaço sem circo, está brincando com coisas que não deveria brincar. Então, semana começando, e a palavra de Deus é essa: vamos buscar o dom do discernimento espiritual, para saber quem é falso profeta e quem não é, e quem está sendo usado por Deus e quem não está. É isso. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, pelo fim de semana maravilhoso. Obrigada pelo pão. Obrigada pela cama. Obrigada, Senhor, pela água de beber, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, obrigada por cada cliente que o Senhor tem mandado. Muito obrigada pelos amigos. Obrigada também pelos inimigos, Senhor, que por causa deles nós crescemos, nós treinamos a nossa fé. Então, Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo. Pai querido, ser com a nossa nação, nos protege, nos guarda, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos, Senhor, que tem políticos que te servem, que são do bem, Senhor. Nem sempre tudo é mal, Pai querido. E te agradecemos, Pai, pelas experiências que temos passado,
por abrir nossos olhos, Senhor. Dá-nos o dom do discernimento, Senhor, para saber o que vamos fazer, Pai, em quem vamos acreditar. Se com aqueles, Senhor, que estão enfermos, que não sabem o que fazer, Pai querido, os corações enlutados também, Senhor, que possamos ter ousadia, Pai, o espírito de ousadia que a Tua palavra fala, Senhor, para pregar mais o Evangelho, para vivermos com integridade e singeleza de coração nesse mundo cada vez mais difícil. Em nome de Jesus, amém. Então, muito obrigada mais uma vez e boa semana para cada um na presença do Senhor, e vamos continuar firmes em oração. Graça e paz.